encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1 a seguir. Eu não vou estar lendo o texto só para referência para vocês observarem, depois vocês podem estar lendo aí. Vou direto à história. Davi tinha vários soldados e ele sempre ia para a guerra com eles. Mas chegou um dia que Davi disse: olha, hoje eu não vou para a guerra, hoje eu vou estar na minha casa, no meu palácio, vou estar tranquilo aqui e vocês vão à guerra. E a palavra de Deus diz que quando Davi acordou andando ali pelo terraço, pelo palácio ali, olhou, viu uma mulher tomando banho, achou ela muito linda e mandou chamar aquela mulher. Ele, como rei, poderia fazer isso. Mas aquela mulher era casada e ele procurou saber quem era aquela mulher. E a mulher era a mulher de um dos seus soldados mais fiéis. Urias era um soldado fiel. Ele estava na batalha. Quando ele chegou de volta, em vez dele ir para a casa dele, ficar com a esposa dele, dormir na cama dele, descansar na casa dele, ele ficou ali junto ao palácio onde estava Davi. E quando foi perguntado a ele: por que você não vai para sua casa, deitar na sua cama, ficar lá com a sua esposa? Ele respondeu: como eu posso ir se os outros amigos meu senhor ficou na peleja, ficou na batalha? Como eles vão estar pelejando lá e eu vou estar deitado em minha cama tranquilo? E assim ele ficou ali cuidando, fazendo a guarda ali também real, ou seja, guardando o palácio ali onde estava Davi. Era um servo fiel. Só que aconteceu algo. Quando Davi olhou e viu aquela mulher linda, ele chamou ela e se deitou com ela. Ou seja, Davi cometeu um adultério ali com aquela mulher que era a esposa de um dos seus melhores soldados. Meus queridos, eu vou chamar essa mensagem que você está ouvindo neste momento de um ponto, uma brecha que você abre na vida, porque nós abrimos pontos de entrada. Vou chamar de ponto de entrada, porque nós abrimos pontos de entrada para o adversário vir contra nossas vidas, para o adversário agir contra nossas vidas. E Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele abriu essa porta de entrada, um ponto de entrada, uma porta de entrada, como você queira melhor entender. Ou seja, ele abriu uma brecha para o adversário. E aí nós vemos que aconteceu algo terrível na vida de Davi. Realmente, quando de repente, Davi chamou Urias, mandou uma carta para o soldado que estava lá na direção da peleja, e o soldado que estava lá colocou Urias diante da peleja para que os soldados o matassem, para o adversário matar, e tudo combinado com Davi. Ou seja, Davi só não matou ele com as próprias mãos, mas mandou o soldado para a guerra e mandou os outros se afastarem para que ele morresse. Primeira coisa, para começar, Davi fez algo de errado. E
vez de consertar, ele piorou, porque daí ele já mandou matar Urias, um dos seus melhores soldados. E é assim que acontece na nossa vida, os pontos de entrada, as brechas que nós damos na nossa vida, o adversário vai e faz algo para que nós venhamos nos afastar da presença de Deus, para que nós venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós vemos na Bíblia que quando estava Adão e Eva no paraíso, o Senhor falou: não coma dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, o resto você pode comer tudo. E quando eles comeram, eles pecaram ali diante do Senhor. Quando Deus veio visitar Adão, ali chegou procurando Adão: aonde você está, Adão? E não achou Adão. Ele teve que procurar Adão, porque Adão não estava no lugar acostumado. Meus queridos, muitas das vezes, quando nós estamos certos diante do Senhor, nós estamos entre servos e servas de Deus, estamos na casa de Deus louvando a Deus, mas quando o pecado vem, a tendência é nos afastar. Foi isso que aconteceu ali com Adão. Adão se escondeu, ele não estava no lugar onde se encontrava ali geralmente com Deus, ele estava escondido. E aí de repente ele apareceu com aquela cara desconfiada, disse: eu estou aqui, Senhor. Mas por que você está escondido? É porque a mulher que tu me deste fez com que eu pecasse. Veja bem, o que aconteceu? Adão abriu uma brecha. Qual foi a brecha que ele abriu? Ele aceitou a proposta da mulher. Ele não devia ter aceitado. Qual foi a brecha que Davi abriu? Ele olhou, cobiçou a mulher e mandou chamar ela e se deitou com ela. Foi a brecha que ele abriu. E através dessa brecha, Davi sofreu muitas tristezas. Uma delas foi que quando Betseba ficou grávida, o filho que ela teve faleceu. E Davi orou, Davi jejuou, Davi buscou de todas as formas para que Deus fizesse algo, para que Deus ressuscitasse aquela criança. Mas Deus não fez, porque era consequência do pecado. Foi uma brecha que Davi abriu. Meus queridos, vamos fechar os pontos de entrada na nossa vida. Vamos fechar as brechas. Tive uma visão esta noite, a qual eu via uma cobra, e aí eu corria, ia lá, matava aquela cobra. Aí de repente eu via outra cobra, ia lá e matava aquela cobra. Aí eu comecei a questionar, falei: mas como? Se já estava tudo certo, não tinha mais cobra nenhuma. Aí eu comecei a andar naquele ambiente e comecei a olhar, de repente eu vi um buraco debaixo da terra, surgindo debaixo da terra num canto, e eu olhei ali e vi que estava vindo mais cobra por aquele lugar. Ou seja, ali era um ponto de entrada. Tinha um buraco ali naquele lugar, naquele estabelecimento, debaixo da terra. E ali era o ponto de entrada. O ponto de entrada de Davi foi o pecado, o adultério, ali com Betseba. O ponto de entrada de Adão foi ter cedido à vontade de Eva. Qual é o ponto de entrada que você está causando para que o adversário venha agir na sua vida? Eu convido você a meditar nisso hoje. E talvez você entenda por que você está sofrendo, por que você está vendo as consequências na sua vida. A consequência de Adão, qual foi? Foi ser expulso do paraíso. A consequência do pecado de Adão foi ser expulso do paraíso. A consequência do pecado de Davi foi a morte do próprio filho. E depois veio outras coisas mais. Meus queridos, tudo que nós fazemos neste mundo tem uma consequência. Então nós temos que fazer isso. Nós temos que olhar, fechar as brechas, observar onde que está a brecha na nossa vida e fecharmos as brechas. Aí quando eu olhei que vi ali onde que estava aquele ponto de entrada, observei onde que as cobras estavam entrando. Então por mais que eu matasse a cobra ali,
por mais que eu vencesse aquela batalha, por mais que eu estivesse ali, sempre estava vindo mais. Por quê? Porque tinha um ponto de entrada. Qual é o ponto de entrada das lutas, da perseguição, da liberação de Satanás estar agindo na sua vida? Eu convido você a analisar nesse dia. Eu convido você a observar onde está e fechar a brecha. Então, qual seria a solução ali naquele estabelecimento que eu estava? Que eu via ali aquele ponto de entrada, onde estava entrando aquela cobra ali. Então, matava um, entrava outro, matava um, entrava outro, porque tinha um ponto de entrada. Tinha um caminho por onde elas passavam e entravam ali naquele estabelecimento. Seria o quê? Pegar, jogar uma massa ali, um concreto, fechar, para que elas não venham mais entrar no estabelecimento. Então, nós temos que observar onde está a brecha na nossa vida, para que nós venhamos fechar as brechas, para que o adversário não venha prevalecer em nossas vidas. Porque quem tem que prevalecer na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Quem tem que prevalecer na nossa vida é o Santo de Israel. É aquele que morreu na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. Não devemos oferecer coisas ruins ao Senhor. No tempo do sacrifício, no passado, não podia levar uma ovelha manca, não podia levar as coisas de qualquer jeito ali, uma bomba com defeito para sacrificar, não. Antes de Jesus vir, não. Não podia. Então Jesus, ele veio como sacrifício vivo e se ofereceu por nós. Meus queridos, a salvação está em Cristo Jesus. É Ele que nós devemos glória e honra. Temos que fechar a brecha e servir ao Senhor, porque o Senhor vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Fique firme com o Senhor, meus queridos. Fique firme com o Senhor, porque o Senhor vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Amém? Feche as brechas em nome do Senhor Jesus, para que você experimente qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço desse que vos fala, pastor Iraldo Cabral.